Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço de coração no dia de hoje pela presença de vocês. Vocês não sabem como essa presença é consoladora para mim. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Esses dias não foram dias fáceis. Estou tentando sair de uma pneumonia, muita tosse, muito cansaço, enfim. Mas louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Agradeço demais pela presença, pela compreensão e, sobretudo, repito, pela presença dos nossos cultos. Não temos mais uma equipe de louvor, nem ninguém para tocar, mas vocês não têm ideia como esse louvor tem subido a presença de Deus. Todos têm as suas cordas vocais que têm se deixado usar pelo Senhor. Nós vamos ler um texto que está na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, e vamos ler daqui apenas um versículo, se quiserem, apenas ouçam. Capítulo 5, versículo 10 de 1 de Pedro, diz assim a palavra do Senhor: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. É tudo que nós precisamos. Permanecer firmes no Senhor. Que nós possamos fazer essa declaração de fé trazida aqui pelo apóstolo Pedro, que confiemos na suficiência da graça de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pela vida de cada um desses irmãos. Que o teu nome seja glorificado nas suas demandas. Cada um tem uma história para contar, cada um tem uma necessidade a ser suprida, cada um tem algo que tem tirado o sono, e que hoje, Senhor, nesse último dia do mês, o Senhor esteja preparando tudo novo para o próximo mês. E que tudo seja para a honra e glória do seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como eu disse na oração, hoje é o último dia do mês. E o Senhor, Ele é tão misericordioso que dispôs dias, meses e anos para nos dar a cada um de nós oportunidades de contínuos recomeços. Que nós nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus. Essa semana foi uma semana bem difícil para alguns pais e mães. E eu disse a esses pais e mães, eu disse: olha, enquanto o teu filho, que está passando esse momento de drogas e de outras coisas, enquanto a sua filha está passando por isso, enquanto eles estavam no teu ventre, você podia levá-los para aqui, para ali, para acolá. Agora não mais. Agora o que nós podemos fazer é nos colocar de joelhos na presença do Pai e apresentá-los ao Senhor, dizendo amém para aquilo que o Senhor fará, sem dizer a Deus o que é que Deus tem que fazer, porque Ele sabe melhor do que nós. Tem coisas, e uma dessas pessoas veio com o marido conversar comigo, e ele disse: mas e se o Senhor quiser levá-lo? Eu digo: ele não é seu, ele é de Deus. Vai doer? Vai, muito.
mas só o Senhor sabe como fazer para chegar a determinados corações. Mas há corações que se tornam tão fechados que não se deixam trabalhar pelo Senhor. E que o Senhor possa nos dar graça sobre graça, que possamos, como sugere a mensagem de hoje, que possamos confiar na suficiência da graça de Deus. O desejo do nosso coração hoje é instruí-los quanto a essa suficiência já providenciada para a jornada que temos nesta terra. Tudo que nós temos aqui é o hoje, é o agora de Deus. Nenhum de nós, incluindo a mim, sabe se haverá amanhã para nós. O que nós temos é o hoje, e mais especificamente esse agora de Deus. Aqui reunidos, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, buscando a presença do Eterno, apresentando nossas demandas ao Senhor, que aprendamos, sobretudo, a nos aquietar na presença do Senhor. Inquietação não acrescenta 1/1000 de centímetro ao curso das nossas vidas. E o Senhor, na sua palavra, providenciou a expressão não temas 366 vezes, uma para cada dia do ano. E Ele não esqueceu do ano bissexto. Então o Senhor está dizendo para mim, o Senhor está dizendo para cada um de vocês: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não temamos, porque o Senhor está no controle soberano de todas as coisas. Não estamos navegando à deriva, temos o supremo timoneiro, que é o Senhor, conduzindo a nossa embarcação. Tudo que nós precisamos é confiar de fato para que cheguemos ao destino eterno. O versículo lido está inserido no contexto das recomendações finais desta epístola. Além de trazer uma série de conselhos valiosos, e eu sugiro à igreja que esteja lendo toda a primeira carta de Pedro esta semana, e se deixando ministrar pelo Espírito de Deus. O apóstolo Pedro chama a atenção dos seus leitores para a provisão da graça de Deus aos que percorrem a jornada desta vida e, sobretudo, àqueles que recorrem a Ele nas suas agonias, nos seus estreitos, nas suas inquietações. No final das contas, tudo é pela graça de Deus, Cristo. Pela graça fomos salvos e estamos sendo santificados, e pela mesma graça chegaremos ao destino eterno. Pela nossa força, não. Pela graça do Senhor. E eu repito, tudo é pela graça de Deus. Mas então a gente precisa deixar de trabalhar porque o Senhor vai providenciar. Eu não disse isso. Não bote palavra na minha boca que eu não disse. Faça a sua parte, confie no Eterno e deixe que a graça se manifeste no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. Nunca se viu tanto relacionamento conjugal estremecido. E eu já disse isso uma vez e vou dizer outra vez. O relacionamento conjugal é o local da oficina de Deus, onde nós somos lixados, primeiro com uma lixinha de unha. Aí não deu certo. Aí o Senhor vira a lixa para lixar com aquela parte grossa. Não deu certo. Ele pega aquela lixa, que um lado lixa madeira, do outro lado lixa ferro, e vai tentar. Não deu certo não, ele vai usar o esmeril. E o esmeril são aquelas grandes
dificuldades, aqueles grandes e intensos sofrimentos, que num instante a gente aprende aquilo que Deus quer ensinar. E a melhor coisa do mundo é sermos bons alunos. Isso poupa tempo e sofrimento. Cada vez que entramos numa batalha de oração por algo ou por alguém, nunca sabemos como a resposta vem. E o Senhor, Ele é especialista em fazer caminhos nas mais difíceis tormentas. E nem sempre a nossa capacidade humana está preparada para entendê-los. Muitas vezes tem situações familiares que já dissemos tudo o que podíamos dizer. Hora de recuar, dobrar os joelhos, entregar ao Senhor, já dizendo amém para aquilo que Ele fará. Muitas vezes começamos a orar, não sei se isso já aconteceu com você, certamente que sim, e parece que as coisas pioraram. É quando somos tentados a achar que Deus não nos ouve. E a gente ouve muito isso. Eu tenho orado e o Senhor está com os ouvidos moucos. Ainda diz assim. E parece que não ouve a minha oração. Aí eu olho para o sujeito ou para a sujeita assim. Eu disse, como é? Deus está com o ouvido mouco, é? Tu tens um ouvido mouco, que tem ouvido a palavra, ouvido. E feito isso, ouvido de mercador. O Senhor está ouvindo. O Senhor é Deus presente. O Senhor é um Deus real. É um Deus que transforma. É um Deus que muda histórias. Aí um casalzinho de meia idade, levantou-se e disse, eu vou embora. Eu disse, pode ir. Aí depois me ligaram, dizendo que, dando a notícia, que acenava para uma resposta de Deus. Eu disse, e foi. Deus respondeu. Se eu não dissesse que Ele não respondia, que Ele estava com os ouvidos moucos. E eu ainda tenho que ouvir essas coisas. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, do jeito que nós imaginamos. Mas quando nós entregamos uma causa ao Senhor, é preciso que nos preparemos para o modo como o Senhor vai responder. É difícil nesses momentos compreender que Deus, além de não perder o controle da situação, está agindo assim, mesmo apesar de nós e de todos os demais pesares. Precisamos aprender a orar mais pela trajetória que a bênção percorrerá para chegar às nossas mãos, do que pela bênção propriamente dita. Ouviram isso? A graça de Deus, que é seu favor e merecido, além de salvífica, se manifesta de maneira multiforme para suprir as nossas necessidades. A graça de Deus é suficiente para nos conduzir ao lar eterno, mesmo ao passarmos por provas e sofrimentos mais atrozes. Essa semana eu durmo 3 horas por noite, 4 horas por noite, e tem sido assim nos últimos tempos. E aí caí na idiotice de ligar a televisão. Tinha um sujeito dizendo tanta besteira numa pregação que eu tive vontade de quebrar a televisão. Não quebrei a televisão porque ia dar prejuízo a mim. Você não recebeu sua bênção porque você não determinou. Você não ordenou. Eu disse, esse infeliz está doidinho para descer um raio do céu e consumir ele onde ele está. Porque tem sido assim. Eu não posso dar ordens a Deus. Precisamos manifestar humildade na presença do Senhor. Que nos prostremos diante de Deus. Que curvemos os nossos joelhos. Que baixemos as nossas cabeças. Que deixemos que o Senhor faça do jeito que Ele quiser fazer e como Ele quiser fazer. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Se tivermos olhos espirituais,
perceberemos que a suprema riqueza da graça é amplamente mostrada das mais diversas maneiras. Em Efésios 2, de 4 a 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Podemos entrar, sim, com ousadia diante do trono da graça para pleitear as nossas causas, na certeza que Deus nos ouve e ao seu tempo e ao seu modo Ele atenderá. Essa ousadia não é atrevimento de dar ordens a Deus. Cuidado para não embarcar nessa canoa furada. O Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, nos concede a provisão para a jornada. E Ele mesmo nos concederá, primeiro, sua graça aperfeiçoadora. E aí vem a pergunta: até quando seremos meninos na fé? Essa graça aperfeiçoadora é a graça que amadurece a cada um de nós. Em Salmo 119, versículo 27, diz assim o salmista: faz-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Muitos que já deveriam ser mestres continuam no ABC da fé. Leamos a palavra, investamos tempo lendo a palavra, não isolando versículos, mas inserindo aquele versículo que saltou aos nossos olhos, inserindo no seu devido contexto. E aí leia todo o contexto e veja aquilo que o Senhor há de falar ao seu coração. E o Senhor fará nessa leitura infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Em Efésios 4, 14 e 15 diz o seguinte, o apóstolo Paulo: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus, o Cristo de Deus. A segunda coisa concedida pelo Senhor é sua graça firmadora. Primeiro foi a graça aperfeiçoadora. Segundo, sua graça firmadora. Em 1 de Pedro 5, 12, a parte B do versículo diz: mantenham-se firmes na graça de Deus. Colossenses 2, 6 e 7 diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão a Deus. Manifestar gratidão a Deus quando tudo vai bem é fácil demais. Mas se estamos aqui ainda, sejamos gratos a propósito de Deus para nós, para as nossas famílias. Nenhum vai se perder daqueles que entregamos ao Senhor. Confiemos na graça,
Confiemos na graça aperfeiçoadora, confiemos na graça afirmadora e deixemos que o Senhor faça aquilo que tem que fazer. E veremos a glória de Deus na situação. Vimos a graça aperfeiçoadora, vimos a graça afirmadora, aí vem a graça fortificadora. Em Salmos 27:14, o salmista diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Entregou, espere. A resposta está vindo. Muitas vezes nós achamos que o Senhor vai trabalhar segundo o cronograma, os nossos cronogramas apressados. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós somos guiados pelo Cronos. O Senhor trabalha no Kairos. E as coisas acontecem quando o tempo de Deus se junta com o tempo do homem. Aí a bênção desce, a bênção tão esperada desce, e a glória do Senhor descerá de um modo assombrosamente maravilhoso. Em Isaías 35:3 diz o seguinte: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Nós temos tempo para tudo, menos para orar. E nossas orações têm sido como telegramas. São rápidas. Invista tempo. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que ouve em secreto, e teu pai que ouve em secreto te recompensará. Em Isaías 41:10 diz o seguinte: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nós sempre temos uma palavra de acusação para aqueles que estão à nossa volta. E toda vez que a gente estende o dedo acusador na direção de alguém, dentro ou fora da nossa família, tem 3 dedos apontando para nós. Que nós possamos dizer: Senhor, sonda meu coração. Que essa deve ser a nossa oração inicial, logo no começo do dia. Sonda meu coração, vê se há em mim caminhos maus e conduze-me ao caminho eterno. Em Efésios 3:16 diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Efésios 6:10 finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Filipenses 4:13 tudo posso naquele que me fortalece. Agora deixa eu contar um segredo a vocês. Muitos têm usado Filipenses 4:13 como se fosse uma senha para que Deus faça aquilo que eles querem. E quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso o quê? Tudo posso suportar, tudo posso enfrentar, tudo posso resolver, tudo posso encontrar naquele que me fortalece. E eu repito, como ele vai fazer isso? Não sei. Ninguém sabe. Mas confiemos na graça de Deus. Vocês todos nós, já deveríamos ser mestres. Há muitos ao nosso redor que precisam de uma palavra de salvação, de uma palavra de mudança, de uma palavra de transformação. E muitas vezes nos recolhemos, nos calamos e deixamos de dar aquele alimento que aquela pessoa está precisando. Porque muitas vezes a gente olha e já vem com um olhar acusador ou julgador. E não estamos aqui para isso. Em quarto lugar, ou em último lugar,
vem a graça fundamentadora, a graça que nos faz criar raízes no Senhor. Em Lucas 6, 47 e 48, diz o seguinte: eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. A pergunta para nós hoje é: onde edificamos a nossa casa espiritual? Se foi na rocha eterna que é Jesus, vamos completar essa travessia. Estamos saindo de um mês, adentrando um novo mês, e que possamos fazer essa travessia absolutamente confiados naquilo que Deus fará por nós, em nós, apesar de nós. O que é que nós podemos aprender nessa breve meditação? Primeira coisa, somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Somos capacitados pela graça para a obediência, sendo santificados, e através da mesma graça recebemos provisão para a jornada por esta vida. O Deus de toda graça faz isso. A minha oração é para que o Deus de toda graça abrace você no dia de hoje, que o Senhor aquiete o seu coração, que o Senhor traga quietude ao seu coração, de modo que você espere a hora de Deus. E logo, logo estaremos aqui celebrando um culto de ação de graças pela resposta na vida de cada um de vocês. Segundo lugar, precisamos aprender também a orar mais pela trajetória que Deus vai usar para que aquela nossa bênção chegue às nossas mãos, que pela bênção em si. Nunca sabemos os caminhos percorridos por Ele para nos dar a vitória. O Senhor também faz caminhos na tormenta. Muitas vezes, quando a gente ora, parece que as coisas pioraram e pioraram muito. Não se apresse em emitir uma opinião. Aquilo que está parecendo um grande mal-assombro é o Senhor tirando aquilo que está no caminho para que a sua vitória chegue em suas mãos. E por último, oremos para que o Deus de toda graça nos aperfeiçoe a fé, firme os nossos passos na caminhada, nos fortaleça nele para que consigamos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, e para que a nossa casa espiritual esteja firme, construída sobre um firme fundamento, que é a rocha eterna, que é o próprio Cristo. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos seus corações, em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês.